Amém, irmãos. A paz do Senhor. O bom de servir a Deus é que as coisas são totalmente inesperadas, né? A vida com Deus é uma surpresa. E isso é muito bom. Fui orientado primeiro a me apresentar. Meu nome é Samuel. Graças a Deus, completei 24 anos, agora em junho. Meus pais estão aqui, Rogério e Maristela. Tem uma penca da minha família aqui também, então se eu for falar a todo mundo, vai dar o tempo da reunião toda. Estou muito feliz, porque Deus me deu essa oportunidade. É algo que eu nunca imaginava que eu poderia estar falando sobre a minha vida. E eu falo sinceramente isso, porque a gente acostuma, às vezes, a viver e esquece de tirar os aprendizados de cada detalhe que Deus faz. Isso, quando eu comecei a conversar com os meus pais, Deus foi me mostrando o poder dele a todo instante. E pode ter certeza que se você observar a sua vida, Deus tem o poder nela, com certeza. Amém? Antes de eu falar de fato do meu testemunho, eu vou contextualizar ele um pouco, para mostrar que isso não acontece só na minha vida. Vamos abrir a Bíblia em Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Já, Letícia? Minha irmã já está de olho chorando já, não falei nada. Glória a Deus, irmãos. Deus é bom. Moçada, Deus é bom. Muito bom. Abacuque 1, versículo 2. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Irmãos, Abacuque, ele vivia num contexto de violência, onde só reinava violência num contexto. Por dois motivos. Um deles pela invasão dos caldeus em Judá, e outro pelo rei Jeoaquim. Abacuque não podia fazer absolutamente nada, somente confiar no Senhor. Ele não tinha forças humanas para resolver nada, apenas confiar que Deus ia poder fazer algo na vida, naquela sociedade. Guarde isso. E agora eu vou começar a falar sobre a minha trajetória. Minha mãe, grávida, como qualquer uma, fazendo exames. Numa ultrassom, foi verificado algum problema no meu sistema urinário, né? Rim, bexiga, coisas desse tipo. E aí, ela repetiu os exames. E foi dado um diagnóstico que inicialmente não precisaria ter nenhuma interferência médica. É dito como normal. E então ela seguiu a gravidez. Não tendo nenhum cuidado médico específico para nenhum cuidado, porque aparentemente não tinha nenhum problema. Nasci, dia 7 de junho. E aí fiquei na maternidade, né? Fiquei igual uma criança recém-nascida normal, o tempo normal. E eles fazendo os exames. E desde a maternidade já estava tendo convulsões. Só que os médicos falavam que eram espasmos. Isso é normal de recém-nascido, diziam eles. E aí eu fui para casa.
Minha mãe, ela começou a perceber que eu não urinava. Ela já tinha tido meu irmão Renan. Ele é mais velho, né? E ela percebeu que eu não urinava, porque a fralda vinha seca. Coisas de mãe, eu não sei também não. E ela falava, gente, esse menino não urina, esse menino não urina. E a família, a grande parte dela olhava e falava, não é possível, gente. Como que esse menino não urina? Está tudo certo aí, não sei o quê. Mas ela percebeu que eu não urinava. Até que um dia, ela parou para me olhar se eu urinava. Diz ela que ela ficou assim, ó. E ela percebeu que eu não urinava. E nessa angústia, nessa dificuldade de aceitar a situação, de entender a situação, que ela pensava uma coisa e os outros falavam outra. Os médicos, que deviam saber mais que todos, falavam outra coisa. Ela sempre recebendo visitas, e teve numa dessas visitas uma reunião de oração. A minha tia Célia, eu acho que a maioria dos irmãos conhece. Ela inclusive foi a pessoa da família que apresentou Jesus para todo mundo. E aí ela começou, irmãos, vamos orar, e elas começaram a orar, e meu avô, Dolorico, que está aqui, orava da seguinte forma: Senhor, escute a voz do menino, e faça da minha voz a voz do menino. E ele ficava repetindo isso várias e várias vezes, várias e várias vezes. E Deus, com sua infinita misericórdia, com seu amor por teus filhos, deu visões nessa reunião para 2 tios meus, que eles estão até aí, estão ali. Meu tio Jorgian e minha tia Viviane. Para minha tia Viviane, mostrou como se fosse, em cima de uma superfície, um pedaço de carne e um objeto cortante. Como se fosse um bisturi ou algo do tipo, né? No momento, isso não pareceu fazer sentido nenhum. Nenhum. Só que guardaram essa visão. O povo tiveram essa visão. Em seguida, meu tio teve uma visão também. Ambos eram novos convertidos, né? Então meu tio perguntou assim para o meu pai: Rogério, existe Gênesis 21:8? E meu pai foi lá verificar. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Gênesis 21:8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. E eles continuaram a ler. E foi lá para o versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, assim como meu avô estava orando. Deus ouviu a voz do menino. Então, com essas 2 visões lançadas, minha mãe, para abater essa dúvida, o meu médico estava na época de férias. Só que eles estavam achando que estavam de férias. O médico não estava. Parece que voltou da viagem ou algo do tipo. E aí, minha tia falou: ó, o doutor está aqui. Consegue marcar uma consulta com ele. E aí marcaram. A consulta não foi horário específico, foi um encaixe, né, entre 2 horários. E aí, fui para a consulta, e no finalzinho da consulta, o médico estava analisando e tal, e minha mãe soltou esse comentário: doutor, ele não está urinando. O doutor, preocupado, ligou para um urologista, me levaram para o Jesus Menino, o hospital, né? E lá, a minha vida, começou a mudar. Bastante.
Não só minha, da minha família também. E lá no Jesus Menino, o médico me pegou assim para fazer os exames, enquanto meus pais estavam esperando. E depois, minha mãe falou que ele nem falou nada. Ele já estava com a roupa da cirurgia e já colocando a máscara para falar, ó, vai ter que fazer cirurgia. Só virou as costas e foi embora. Imagina o baque. Para mim, isso é de ouvir, né? Se acontecesse qualquer coisa, eu não... Por isso que Deus tem que ser a nossa rocha mesmo. Assim como foi de Abacuque. Então, foi nessa cirurgia, o diagnóstico foi que eu tinha um refluxo urinário. Meu corpo já estava totalmente comprometido, com as taxas desreguladas, com tudo, simplesmente tudo desregulado. Eu tinha convulsões em casa e ninguém sabia, achava que era normal. O médico falou que se demorasse mais um pouquinho, eu poderia ter morrido em casa, recém-nascido. E ninguém ia saber o porquê. Então, foi nessa cirurgia, eu tinha tanto líquido acumulado que eles tiveram que fazer cistostomia, que é como se fosse uma coleta de urina, e não parava de sair líquido de mim. Não parava de sair líquido, e eu fui literalmente definhando mesmo. Fiquei pele e osso. Porque o meu organismo estava desregulado, qualquer coisa era eliminado. E aí eu não passei por somente essa cirurgia, eu passei por cada vez mais cirurgias. E aqui vai a minha gratidão aos irmãos. Se não fosse a oração dos irmãos, eu não sei onde eu estaria. Deus com sua misericórdia. Mas Deus escutou a oração da igreja. E quis fazer conforme Ele quer. Como Ele sempre faz. Meu pai falou que chegou uma hora que tinha tanta visita, que os médicos falaram, pelo amor de Deus, manda esse povo sair fora do quarto. Isso me impacta muito, porque a gente só fica escutando isso. Só que eu sinto isso, é muito engraçado. Então, o que essa história tem a ver tudo com Abacuque? Tudo parecia estar indo mal. Tudo parecia estar indo para mal ou pior, né? E Deus, com sua misericórdia, já tinha mostrado tudo que eu ia passar, através da visão da minha tia. Aquela carne, aquele objeto cortante significava que eu ia passar por cirurgias. Só que a visão do meu tio completava. Eu ia sobreviver. E assim foi com Abacuque. Deus deu uma visão a Abacuque. Abacuque 2, de 2 a 3, irmãos. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falharás. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Quando Deus fala conosco, nós temos que aprender a confiar. Irmãos, a palavra é suficiente para podermos confiar em Deus. Mas às vezes, Estênio, Ele precisa dar uma chacoalhada.
Ei, estou aqui. E isso serve para edificação, irmãos. Amém? Então, Abacuque, com essa visão que ele teve, ele apenas teve que confiar no Senhor. E aí, ele orou. Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Como é que uma pessoa que vive num contexto de violência, irmãos, consegue orar um negócio desse? Como é que minha família continua firme no Senhor, depois de tudo que aconteceu comigo? É a fé, irmãos. Isso só serve para exercitar a nossa fé. O problema, Deus coloca para não nos abater, para exercitar a nossa fé. Porque senão a fé não teria utilidade. E então, até meu organismo se regular, eu comecei a ter uma série de convulsões ainda. E com 4 anos eu tirei meu rim esquerdo. Irmãos, foi como eu falo, eu não lembro de nada. Eu era muito criança, eu não tenho como falar o que eu entendo. Isso significa que não foi nada traumatizante para mim. Deus usou meus pais, minha família, sempre para me dar o que era necessário na hora necessária. Só que o plano de Deus não se desfez na minha vida. Não deixei de ter problemas, não deixei de ter a enfermidade. E minha família não deixou de seguir ao Senhor. E aí, comecei a minha trajetória de infância. A infância que corre, a infância que brinca. E foi muito bom. Isso eu lembro. Isso eu lembro. Brinquei pra caramba. Brinquei pra caramba mesmo. Até tomava uma surra de vez em quando, que eu sumia no meio da rua lá, brincando. E foi minha infância, irmãos, apesar de toda a enfermidade que eu tive, foi muito boa. Graças a Deus. E aí chegou a minha adolescência. E a gente sabe como que adolescente é complicado. Muita novidade. A gente acha que a gente tem alguma independência. Mas foi essa época, infelizmente, eu lembro. Eu já começo a lembrar. A coisa já começa a ficar ruim. Mas bom ao mesmo tempo. Eu sofri algo que todo mundo odeia. Odeia mesmo. Que foi tal de que hoje eles apelidaram de como bullying, né? Eles achavam que por causa da minha enfermidade eu era inferior. Várias e várias vezes. E isso começou a ir lá na minha alma e me definhar, tipo assim, meu Deus, você é um nada na vida, um nada mesmo. Eu comecei a achar que eu não era capaz de fazer nada. Só que eu guardei isso comigo. Deus sabia. Não falei com meus pais. Diz ele que eles sabiam, né? Não sei. Mas eu não falei, por mim não foi. E aí eu guardei. Só que aí, até hoje eu tento entender isso. Não sei como aconteceu. Não sei.
Cheguei mais cedo na reunião, acho que aqui no auditório. E Celso estava no louvor. Celso estava sentado aqui, ó, nesse cantinho aqui. E aí todo mundo do louvor saiu e ficou só ele aqui no violão. E aí eu estava ali atrás assim, aí ele falou: ei, faz favor aqui. Eu falei: eu, hein? E aí, eu vou tocar um louvor aqui, você canta aqui comigo. E aí, eu cantei. Né? Então, com aquela voz de taquara rachada, cantei lá com ele, cheio de vergonha. E a Celso só virou para mim assim, e falou assim: vamos montar uma equipe de adolescentes. Eu falei: não, sério? Legal. Tá bom, amém. E aí foi. Quando eu vi, eu já estava lá, e a primeira vez que a gente tocou foi no retiro. Eu falei: como assim? Foi do nada. Só que, meus irmãos, eu creio que isso que me curou na alma, sabia? Servir a igreja foi algo libertador para mim. Eu simplesmente esqueci dos meus problemas e comecei a cuidar das coisas de Deus. E Deus, com essa infinita misericórdia, começou a cuidar de mim de uma forma que eu falei: meu Deus, é só fazer isso aqui? Esquecer esse problemão aí? É nóis. Coisa que eu não poderia fazer, coisa que eu posso fazer, eu não faço o que eu posso e tento resolver o que eu não posso. E aí Deus começou a curar minha alma. Deus começou a me dar autoestima. Servindo à igreja. Sem nada em troca, apenas por servir. E eu vi como isso faz bem para a alma. Se fazer parte de algo como é bom, e algo que leva a outra pessoa para a eternidade. Porque, irmãos, eu comecei a entender que a gente está aqui é para levar o outro. Não é para viver a sua vida, é para levar o outro. E se você não leva o outro, sua vida vale de quê? E eu comecei a refletir sobre essas coisas. Falei: meu Deus, é verdade. E eu ouso dizer que eu prefiro ter meu problema de saúde, ser bem alinhado com Deus, do que ser curado e sair da presença dEle. Se essa foi a forma de Deus me alcançar, eu não posso reclamar, meu irmão. Como Deus pode te alcançar? E aí, irmãos, como se não fosse suficiente. Em 2015, eu estava fazendo faculdade, como faço ainda, de engenharia. E aí, do nada, em casa, assim, eu passei mal. 2015. Só que antes, bem antes, eu comecei, meu primo tinha me dado uma oportunidade de ter um emprego. Que, né? Aí eu fui. Véi, primeiro emprego sendo maior de idade. Eu falei. E aí gostei de ter dinheirinho, né? Dinheiro é bom. Dinheiro não é ruim, dinheiro é bom. Ele fala que dinheiro é ruim, me dá o seu e seja feliz. E aí, só que não é a verdadeira felicidade, diga-se de passagem. E eu gostei de administrar meu dinheiro e tal, ajudar em casa.
E aí eu comecei a me preocupar. Aí acabou a loja e tal. E aí eu comecei a estudar para um concurso, o do Banestes. E eu fui no cursinho, comecei no cursinho e tal. Meu pai, depois que aconteceu tudo, falava bem assim: meu filho, você ia meio abatido mesmo lá pro cursinho. Eu nem... Tchum. Meu irmão, mas era sério o negócio. Eu não fazia nada, eu ficava cansado. Tipo assim, parece que eu tinha corrido quilômetros. E eu ficava assim: meu Deus, que isso? Sedentarismo? Pode ter sido um pouquinho mais. Mas não. O meu rim, desde quando eu tirei o rim esquerdo, foi constatado que ele funcionava, o único rim funcionava 25%. E com as infecções urinárias sucessivas, assim, ao decorrer da minha trajetória, começou a prejudicar e diminuir a porcentagem. Irmãos, o rim, ele não só faz a urina, ele filtra também. Então, tudo que não é de bom no nosso organismo, sai na urina. Então, eu urinava, né? Estava urinando, já ficava tudo bem. Só que não. As minhas taxas de ureia, creatinina, fósforo, potássio, tudo lá em cima. E eu nem tchum. Foi quando eu passei mal. Passei mal em casa, senti calafrio sem febre. E aí senti muito calafrio, muita febre, muito calafrio sem febre. Eu tremi assim, ó, de tanto calafrio. E aí eu tomei um banho, deu uma amenizada, só que aí eu fui dormir. Meu pai falou que foi o Espírito Santo, então vou dar nome aos bois, hein? Meu pai falou que foi incomodado pelo Espírito Santo, porque ele faz isso, o Espírito Santo faz isso mesmo. E foi lá me ver como é que eu estava no quarto. Ele falou que eu estava muito mal. E quando ele me perguntou: meu filho, eu lembro disso até hoje, a frase: vamos para o hospital? E eu falei: vamos. Eu já tinha feito a prova do Banestes, já. Eu tinha feito, não tinha saído... Já tinha saído o resultado? Acho que não. Não tinha, saiu no hospital. Aí eu saí, fiz a prova, ok. Eu acho que foi na mesma semana da prova. Na mesma semana eu fiz a prova, passei mal, fui para o hospital. E aí, mais problema. Todas as minhas taxas estavam humanamente impossível estar do jeito que eu estava. O médico falou: esse menino, ele está conversando. Era para ele estar falando coisas com coisa. Não era para você fazer isso, não era para você fazer isso, não 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 fazer isso. E aí eu internei. E o médico lá, do atendimento geral lá, falou bem assim: esse menino vai para hemodiálise. Aí meus pais: o quê? Hemodiálise? Só que aí eu não fui, imediatamente. E eu, graças a Deus, que eu não sabia de nada ainda. Não sabia de nada. Esse comentário, por exemplo, eu não tinha ouvido. E aí eu fui para a Unimed, no CIAS. E lá, eu fiquei internado já. E aí a nefrologista, o clínico lá queria já me colocar na máquina de hemodiálise já, imediatamente. Só que a nefrologista, que é da área específica, falou bem assim: como ele está bem, não apresenta nenhum quadro clínico compatível com o exame, talvez haja alguma esperança dele não precisar fazer. Então vamos tentar pelo método conservador, que é o método o qual as nossas taxas tentam se regularizar através de alimentação e remédio. Só isso. E assim foi.
aí eu internei. E aí meu pai estava em casa, minha irmã estavam em casa, e minha mãe e meus avós estavam no quarto. O médico falou que se eu apresentasse alguns como é que eu posso falar? Não é sintoma, mas se eu fizer algumas coisas, isso é como se fosse o limite, que eu teria que ir para hemodiálise. Uma delas é convulsão. E aí eu estava jogando dama com o meu avô, xadrez, não lembro. Minha avó estava assim no celular, ou minha mãe, não lembro também. E aí, do nada, eu não sei disso também. Isso eles falaram. Eu fui para trás e comecei a convulsionar. Jogando dama assim, virei tudo para cima assim, virei para trás e comecei a convulsionar. E convulsão você não sabe o que acontece, né? Por isso que eu estou falando que eu não sei. Por que eu estou falando que eu não sei? Poderia acontecer qualquer coisa lá que para mim seria... acabou. Eu ia morrer sem saber que eu tinha morrido. E aí minha mãe estava no telefone, meu pai estava em casa. Só que começou a gritar, Rogério, chama o médico, chama o médico. Daquele jeito desesperador dela. Tanto que o hospital inteiro ouviu, e o médico que estava no andar de baixo que subiu para me socorrer. E meu pai escutou tudo pelo telefone. Imagina. Desespero. Misericórdia. E aí, eu acordei como se eu tivesse acordado toda manhã. Eu achava que eu tinha passado de xadrez, era o dia anterior. E minha mãe só virou para mim e falou assim, você lembra de alguma coisa? Eu falei, como assim lembro de alguma coisa? Eu acordei agora, vou lembrar de quê? E quando eu acordei, teve um momento antes que eu deixei de ficar lúcido também. Estava falando coisa com coisa. Isso são as taxas desreguladas. E aí, logo quando eu acordei assim, deu um tempinho, aí vem a nefrologista. Andou de cabeça para baixo, olhou para mim assim, Samuel, vamos ter que passar o catéter. Eu falei, não entendi. Você vai para hemodiálise. Meu. Uma coisa é você viver com o que você sabe do que não aconteceu. Outra coisa é você encarar a realidade de fato. Assim, ó, e não poder fazer absolutamente nada. Nada. E aquilo tudo que eu tinha na minha adolescência voltou. O medo de não conseguir viver normal. O medo de não conseguir conquistar as coisas. Mas o que mais me alcançou foi de não poder servir a Deus do jeito que eu queria. Isso daí acabou comigo. Eu achava que eu ia ter que ficar em casa fazendo nada. Olhando para o teto assim, ó. Falei, eu vou morrer a qualquer hora. Isso tudo o diabo coloca na nossa cabeça. Você não é capaz. Você não vai sair dessa. Seu Deus deixou isso acontecer isso com você? E aquele cara podrão lá, que mata, que não sei o quê? O diabo que coloca isso na sua cabeça. Sabe, meus irmãos, eu comecei a entender que quando Deus tem algo na nossa vida,
Não tem nada que pode impedir. Não tem doença, não tem perda, não tem nada. Só Ele tem o poder, só Ele tem o poder. Então se Ele me curar, eu vou estar servindo a Ele. Se Ele não me curar, eu vou estar servindo também. Eu entendi o que é a cruz. Eu entendi o que é renúncia. Ainda mais. O que você tem feito com o seu problema, meu irmão? Você tem se rebaixado ou tem olhado para Deus? Porque o problema do vizinho é sempre maior do que o seu? Não é. Deus só te dá aquilo que você pode carregar. E pode ser enfermidade. Pode ser desfeito familiar. Pode ser qualquer coisa que te faça sofrer. Saiba que Deus está com você. E lá no hospital, saiu a listagem do Banechas. Para a honra e glória do Senhor, eu tinha passado em segundo lugar lá na classificação. Só que aí, eu falava, tá, eu passei, mas eu vou conseguir trabalhar? Eu vou ter que parar minha faculdade? Ou eu vou ter que decidir entre a faculdade, entre o emprego? Será que eu vou conseguir dar conta de tudo? Isso tudo eu pensei. Até quando não estava sendo convocado para o Banespa, a gente procurou INSS para não sei o quê. Eu falei... Porque eu achava que eu não ia... Eu tinha assim, eu acho que estava pé na cova, igual se fala, né? É hemodiálise, depois morte. Só que Deus começou a me surpreender. Fui lá na clínica de hemodiálise. Teve logo no início, aí eu creio que foi extremamente emocional. A minha voz sumiu. Você lembra, mãe? Eu falava, gente, cadê minha voz? Eu ficava assim, não falava. Saía som, saía as palavras, mas não saía com áudio, né? Com volume. Eu falei, meu Deus, será que esse trem aqui no meu pescoço rasgou aqui tudo? E aí, eu perguntei, doutora, isso é normal? Isso acontece? Aí ela falou, em tantos anos de sendo médica de hemodiálise, nunca vi isso acontecer. Aí eu falei, opa, tem negócio aí então. E aí eu comecei a tratar a minha mente. Comecei a ver pessoas que faziam hemodiálise, trabalhavam, estudavam. E Deus começou a tirar todo o medo. Só, irmãos, que a hemodiálise, a forma que eu faço, ela é muito complicada porque tudo na sua vida parece que gira em torno disso, assim. Tipo assim, você quer viajar? Tá, lá onde você vai viajar, tem clínica de hemodiálise? Ah, você vai... E aí eu comecei a... Porque tinha falado, já, eu creio que Deus tem planos na nossa vida. Só que esses problemas, às vezes a gente coloca como se fosse empecilho deles acontecer, e não é. Tipo, se eu quiser falar do amor de Deus lá em outro lugar, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ver clínica, essas coisas? E aí Deus me deu uma resposta esse ano. Eu fui num retiro. E lá, e não tem quando a gente vive essa fase
que, pô, será que Deus está vendo minha vida? Tal, que a gente só para refletir, assim. A gente sabe que Ele sim, mas às vezes a gente fica pensando. E eu comecei lá, né, no momento do apelo lá, eu comecei a questionar a Deus. Pô, Deus, o Senhor está me vendo aqui e tal? Eu acho que você não está me vendo, não. Eu vou lá na frente só para... Misericórdia, mas eu fiz isso. Provei Deus, irmãos. Estupidez, mas fiz. E quando eu botei o pé lá na frente, tinha uma mulher, quando eu estava pregando, ela olhou, cadê aquele rapaz que estava aqui? Aí eu falei, poder ser qualquer um. Aí ela olhou, apontou para mim assim, pô. Aí eu falei, pronto, a mulher vai falar tudo que eu não queria ouvir. Vai, besta, desafiar. E aí a mulher falou tudo, mas falou só para mim, não falou no microfone. E o que eu falei, o que eu questionei Deus, o Senhor não está me vendo? A primeira coisa que ela falou, Deus te viu, Samuel. Deus vê a cada um de nós. E se você está se sentindo fraco, precisando de ajuda, que Deus renove suas forças, o Espírito Santo me comove a chamá-lo aqui na frente para nós orarmos.